Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho na área de vetores, tá? Trago um exercício aqui da parte de decomposição vetorial. Como eu falei na aula aqui, e eu demonstrei algumas situações aqui, é uma parte muito importante para a física. Isso vai ser aplicado em vários momentos ao longo do nosso processo de estudos em física. Isso aqui é um exercício mais de sedimentação de conhecimento, uma questão direta, objetiva, para a gente apenas articular bem o que foi aprendido na aula teórica sobre isso aqui. Tá bom? Então vamos lá. Na figura abaixo, o vetor A, esse vetor aqui, possui um módulo 100 e forma um ângulo θ com o eixo y. Então ele tem um tamanho de 100, tá? E forma esse ângulo θ com o eixo y. Aí vem o comando da questão. Calcule o valor do módulo das componentes do vetor A na direção de y e na direção de x. Quer dizer, em outras palavras, calcule o valor do módulo das componentes de A nessa direção de y e A na direção de x, dado o seno e o cosseno do ângulo θ, que é o referencial. Tudo bem até aí? Bem, vamos lá então. Então, refiz aqui a figura, tá? Já colocando aqui as componentes que nós temos que calcular as suas intensidades, os seus módulos, né? O seu tamanho aqui, tá? Tamanho de AY, tamanho de AX. AY é a componente de A na direção do eixo Y. AX, a componente de A na direção do eixo X. Nós sabemos que a componente colada com ângulo, vou usar o cosseno, a componente separada do ângulo, vou usar o seno. Isso pode parecer macete, mas não é, porque na verdade vem da própria definição do que é seno e cosseno no triângulo retângulo, né? O cosseno é o cateto adjacente, é o cateto que está colado com o ângulo. O seno é o cateto oposto, é o que está separado do ângulo, tá? Então foi o que eu fiz aqui, ó. O AY, em relação ao ângulo θ, é a componente que está colada com o ângulo. Então eu uso o cosseno. Então AY vai ser A cosseno de θ. O módulo do A vale 100. O cosseno do ângulo vale 0,6. Então, a y vale 100 vezes 0,6 vale 60. Da mesma forma, o AX, eu tenho que a componente separada do ângulo. Então, eu vou usar o seno. Então, AX vai ser A vezes seno de θ. AX vai ser 100, que é o módulo, a intensidade do A, vezes o seno do ângulo, que é 0,8. O AX vale 80. Tudo bem até aí? Bem, vamos usar mais um exercício dessa parte de decomposição vetorial, agora um problema um pouquinho mais sofisticado. Tá? Na figura abaixo, o vetor V, esse aqui, faz um ângulo θ com o eixo x, como está mostrado aqui, e o vetor B, esse aqui, faz um ângulo alfa com o eixo y. Sabendo que o módulo do vetor V vale 200, esse tamanho aqui vale 200, e o do B vale 100, calculo o módulo do vetor S, que representa a soma do vetor V com o vetor B. Tá? E aí vem os dados da questão. O cosseno desse ângulo alfa valendo 0,8, o seno valendo 0,6, o θ é um ângulo de 45 graus. Eu coloquei aqui para efeito de cálculo, em contas mais simpáticas, vamos dizer assim, com números mais simpáticos. Eu botei raiz de 2, de aproximar para 1,4. Tudo bem até aí? Bem, aqui eu reproduzi os dois vetores, o V e o B, com o ângulo θ que vale 45, com o ângulo alfa que foi dado o seno e o cosseno desse ângulo, tá? E já coloquei aqui as suas componentes. Por que eu fiz as componentes do vetor V na direção de x e na direção de y, e de B na direção de y e na direção de x? Qual o propósito disso? Seria muito fácil e bem prático, bem objetivo, se eu conhecesse esse ângulo aqui entre esses dois vetores, né? Entre esse vetor B, o rosa aqui, com o vetor laranja. Eu faria a regra do paralelogramo e eu teria o meu vetor soma, não é verdade? Porém, o que me impede de fazer isso? Não que me impeça, mas a gente analisando bem, eu teria esse ângulo aqui. Aqui vale 90 graus. Esse ângulo eu conheço o valor, 45, mas esse ângulo que eu não conheço. Eu teria que fazer, na verdade, aplicando aquela regrinha do paralelogramo, né? O vetor soma ao quadrado, é esse módulo desse vetor aqui ao quadrado, mais módulo desse ao quadrado, mais duas vezes os dois módulos multiplicados, vezes o cosseno desse ângulo. Vai dar um pouquinho de conta, tem que ter uma articulação algébrica dentro de um contexto trigonométrico. Eu acho que dá um pouquinho mais, de um percurso um pouco maior para chegar na solução. Chega-se,
mas é uma volta um pouco maior. Eu acho mais prático, né, mais objetivo, a gente achar as componentes, fazer um somatório vetorial em cada eixo e achar um vetor soma em cada eixo, no eixo x e no eixo y, e depois disso fazer esse somatório, sintetizando para achar um somatório geral. E fica realmente um pouco mais rápido, sensivelmente mais rápido do que a outra forma tradicional. Então vamos ela aqui. O que eu fiz aqui? O vetor V é o vetor Vx mais o vetor Vy. O vetor V é, a verdade, a soma desses dois. Vou pegar esse aqui, ó, trazer para cá, ó, esse vetor mais esse vai dar esse aqui. Nós já vimos isso. Então, o vetor V é o vetor Vx mais o vetor Vy. Está aqui. Da mesma forma que o vetor B é o vetor Bx mais o vetor By. Se o vetor S é V mais B, S vai ser o vetor X é Vx mais Vy, o vetor B é o Bx mais By. O que eu fiz? Eu fiz existe uma comutatividade aqui nessa soma vetorial, eu coloquei x e coloquei y. Então, botei vetor S sendo Vx mais By e somado a Vy mais By. Esse Vx mais Bx, para mim, seria a minha soma na direção de x. Esse Vy mais By é a soma desses dois vetores na direção y. Então, eu chamo isso aqui de Sx, aqui seria Sy, e o meu vetor soma resume-se, então, o somatório na direção de x com a direção de y. Eu vou achar o meu vetor soma. Então, veja bem, de novo, eu não fiz direto aqui pelo paralelogramo, porque teria algumas contas um pouquinho mais sofisticadas, vamos dizer assim, com relação a cosseno ali, enfim. Achei as componentes, fiz o somatório na direção de x, somatório na direção de y, e vou fazer um somatório total agora com a resultante na direção de x e a resultante na direção de y desses dois vetores, e vou achar o meu vetor soma. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Vou mostrar quanto é que vale essas componentes Vx, Vy, Bx e By. Estão representados aqui na análise gráfica. Tá? Quero saber quanto é que vale Vy, Vx, By, Bx. Tá? Vx é a projeção de V que está colado com o ângulo referencial de V, que é o θ. Então, o Vx eu vou ter que usar o cosseno. O Vy está separado, eu vou usar o seno. Só que tem uma curiosidade aqui, né? Na verdade, esse ângulo θ é o de 45 graus. Então, o seno é igual ao cosseno, não é verdade? Seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Eu fiz aqui para Vx, ó. Vx vai ser V cosseno de θ, onde o θ é 45, então vira cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, dá 100 raiz de 2. Como eu pedi no enunciado para aproximar raiz de 2 para 1,4, então aqui 1,4 vezes 100 dá 140 termos aproximados. E vai ser o Vy também. O Vy também será 140, que seria Vy, seria a componente separada, seria V vezes seno de θ, então seria V vezes seno de 45, vai dar a mesma coisa, 140. Temos aproximados 140. Mesma análise agora a gente faz para o vetor B, achando as componentes Bx e By. Bx é essa componente aqui, ó. Perdão, aqui. Ela está separada do ângulo, então eu vou usar o seno. Nós vimos, foi dado na questão, que o seno do ângulo alfa vale 0,6. B vale 100, o módulo vale 100, 100 vezes 0,6 dá 60. By é essa componente aqui, que está colada com o ângulo alfa em relação ao ângulo de referência em termos de B. Então, eu vou usar o cosseno. Então, By vai ser B cosseno. O ângulo alfa tem por cosseno 0,8, o valor do B, do módulo de B vale 100, 100 vezes 0,8 dá 80. Então, Bx vale 60 e By vale 80. Vou fazer uma breve análise aqui. Eu tenho Vy e Vx, os dois com valores de 140. Eu tenho By com o valor de 80 e Bx com o valor de 60. Vamos olhar aqui na direção de x. Eu tenho 140 na direção de x, no sentido positivo de x, vamos dizer assim. Tá? E eu tenho, no caso, Bx vale 60. 60 na direção de x, sentido negativo. Eu tenho 140 para cá, eu tenho 60 para lá. O meu somatório aqui tende a vir para a direita, porque esse módulo daqui é maior que esse, não é verdade? Nós já vimos isso na aula anterior, acaba sendo o quê? Vx menos Bx. Esse cara está vencendo. Tá?
Da mesma forma aqui, ó, VY e BY. O VY vale 140, o BY vale 80. Então, para cima vence para baixo. Tá? E vai ser o quê? VY menos BY. Tá? Então, na verdade, vou ter um SX assim, um SY assim, vai ficar assim, em termos de somatório nos dois eixos. Tá bom? Eu fiz isso no outro quadro. Vamos ali rapidinho para o outro quadro, eu vou finalizar essa questão de uma forma geral. Tá bom? Bem, então vamos lá. Eu fiz o SX, vai ser o 140 menos o 60, tá? Que eu tinha 140 para cá, 60 para lá, então tem 80 para cá. No caso aqui, seria, vamos supor que isso aqui fosse horizontal, seria para a direita, tá? O eixo OX positivo, tá? O semi-eixo OX positivo. Aqui, o SY tem 140 para cima e tem 80 para baixo. Para cima vence, tá? Então tem 60, no caso aqui, para cima. Eu tenho esse vetor S é a soma da resultante em Y, da resultante em X. Eu faço o quê? Um somatório aqui é 90 graus. É Pitágoras direto, não é verdade? Então fica S ao quadrado igual a SX ao quadrado mais SY ao quadrado. SX vale 80, SY vale 60. Então fica S ao quadrado igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Isso aqui vai dar 10.000, porque aqui ó, é 6.400, aqui é 3.600, somando dá 10.000. Então, S é mais ou menos a raiz quadrada de 10.000. Só que eu estou tratando de módulo de vetor, a intensidade do vetor. Né? Ele é um valor positivo. Então, S deu 100. Então, a resposta desse somatório é 100. Parece ser um pouco mais complicado, que a gente está explicando por etapa, mas, com certeza, é muito mais direto e prático do que fazer pelo somatório com relação àquele ângulo que a gente não sabe quanto é que vale. Tá bom? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço. Tudo de bom.